Olá, maravilhas! Sejam muito bem-vindas a mais um Pod Maravilha. Estou hoje aqui com a Fátima Gouveia e Silva. A Fátima tem 53 anos, é facilitadora de parentalidade consciente e consultora da Imunotech. Falei certo? Certíssimo. Seja muito bem-vinda, Fátima. Aliás, uma portuguesa estreando o nosso podcast. Boa, obrigada pelo convite. Obrigada eu, e vamos conhecer um pouquinho da Fátima. Certo. Fátima, você é de Lisboa, nasceu aqui em Lisboa? Sim, eu nasci aqui em Lisboa, porque os meus pais na altura viviam cá, mas aí cerca dos 6 anos fui viver para o Alentejo. Portanto, a minha infância foi uma infância assim menos de cidade e mais rural, de campo, de brincadeira na rua e foi muito boa nessa altura. E só voltei a viver mesmo em Lisboa, vinha com frequência nas férias, que os meus pais continuaram a ter cá a casa, mas só voltei depois a viver em Lisboa, volta dos 18 anos, quando vim para a faculdade. Entre os 6 e os 18, portanto foi uma vivência muito de Alentejo, de campo. E aí foi opção sua quando você escolheu a faculdade e veio para Lisboa? Sim, tinha cá mais família, portanto era natural, em vez de estudar lá na zona, vir para aqui. Ok, e qual foi a faculdade? Na altura eu tirei um curso de informática. Vim para a Faculdade de Ciências, aqui da Universidade de Lisboa, e pronto, fiz a minha licenciatura em Informática, depois comecei logo a trabalhar na área de consultoria, e fiquei já para sempre, portanto, continuo a ter casa lá no Alentejo, vou nas férias, vou algumas vezes ao fim de semana, mas a partir dessa altura fiquei, digamos, definitivamente a morar aqui. E quando teve os filhos, ou filha, só uma filha? Tenho 2 filhas. 2 filhas. E quando você teve as filhas, gostava de levar para passar férias e fim de semana? Sim, gostam de ir, porque cá está, quando querem descansar. Agora, com a idade que já têm, já não, se calhar não passam tanto tempo lá. Uma tem 18, outra tem 24. Mas em breve também, se calhar, chega à altura de começarem a querer ir passar fins de semana, e já tenho feito, ir passar fins de semana com os amigos e aproveitar a casa. Mas gostamos muito, principalmente em agosto, de estar lá no verão. É muito quente, horrivelmente quente. Mas é mesmo para descansar. Pronto, sabe bem fugir um bocadinho da agitação do dia a dia. Gosto muito do Alentejo. Sim, quando eram crianças elas pediam para ir, porque meu filho adorava, falava, mãe, vamos para Afonso Arinos, né, que era um lugar tipo Alentejo, sim, que a gente ia. Ai, vamos, mãe, quando ele ia, era a felicidade dele. Elas gostavam muito, até porque nós temos uma pequena piscina em casa e, portanto, para os miúdos é sempre agradável, porque estão à vontade, brincavam imenso, viviam dentro d'água, não é? Como qualquer criança. E então era muito agradável, acho que sim. E, Fátima, você, quando eu te conheci, né, você trabalhava como facilitadora da parentalidade consciente, né? Fala um pouquinho pra gente sobre a parentalidade consciente. Ok, então para fazer aqui criar aqui o contexto e explicar um bocadinho como é que isso apareceu. Quando a minha filha mais velha nasceu, eu trabalhava numa consultora, portanto, com horários de trabalho um bocadinho intensos, digamos assim, o meu marido também. Não tínhamos uma estrutura familiar por perto que nos ajudasse. E eu, nessa altura, comecei a questionar muito sobre, cá está, este equilíbrio entre a família e o trabalho, o que é que eu queria realmente para mim, enquanto mãe. Sentia que queria estar mais disponível para a minha filha, então isto começou-me a fazer sentido, fazer aqui alguma mudança na minha vida
para me adaptar a esta nova fase, não é? Porque para mim Na verdade, na sua rotina, que você queria incluir mais a questão de estar mais presente com a sua filha? Sim. Eu queria conseguir estar mais tempo com a minha filha e cá está, também tinha poucas ajudas familiares, porque os meus pais na altura viviam no Alentejo, os meus sogros vivem na Madeira e, portanto, tínhamos que ser nós os dois só a equilibrar isso e para mim não me satisfazia um horário de trabalho de manhã à noite e eu só de passar um bocadinho com a minha filha à noite, não é? Portanto, eu queria mais. Então, aí começou logo uma primeira mudança e uma primeira transição, digamos, de vida. E aproveitei a informática, não é? Os conhecimentos, as minhas competências técnicas, para fazer aqui uma mudança, mas longe do mundo das empresas e do mundo corporativo, que na verdade também já me cansava um bocadinho, apesar de não terem sido muitos anos. Então eu comecei, e os filhos acho que potenciam este nosso desenvolvimento, eles ensinam-nos imenso, não é? Assim, nós queremos aproveitar esta oportunidade, então eu propus-me a fazer estas reflexões e percebi que eu podia fazer aqui uma transição de vida, continuava ligada de alguma forma a esta área mais técnica da informática, mas podia explorar outras oportunidades. Então, nesta fase também coincidiu com uma vontade de começar a investir mais no meu desenvolvimento pessoal. Então eu também tirei uma certificação em coaching e, aliando as duas coisas, criei uma empresa de formação em informática, mas para crianças. Portanto, trabalhei também em escolas, tinha um centro exatamente para que as crianças fossem aprender informática e no fundo aqui aliei aquilo que era a minha competência técnica, mas com a vontade de ter uma vida diferente e estar mais presente para apoiar a minha filha. Então esta foi a primeira mudança, não é? Foi esta a parte da informática na escola e nas crianças, e tive depois muitos anos a dar aulas num colégio. Foi uma altura que eu gostei muito, mas foi muito cansativo também para mim. E aqui começou também aqui uma fase com algumas questões de saúde, que depois também já falamos. E nesta altura, não é, eu trabalhar com os miúdos e este bichinho do saber muito sobre a parentalidade, não é, que a minha filha naturalmente explotou em mim, começou-me a fazer sentido o ir à procura de um bocadinho mais, do perceber melhor, não é? Porque assim, nós somos aquelas... Nós queremos ser as melhores mães, não somos mães perfeitas nunca, erramos muitas vezes, vamos aprendendo com os nossos erros, mas há coisas na parentalidade que, se nós soubermos e se nós ganharmos consciência, podemos fazer diferente e podemos cortar algumas daquelas crenças que vêm de trás e depois acabamos de passar aos nossos filhos, não é? Isto depois torna-se aqui um ciclo. Então, o perceber mais sobre a parentalidade, o conhecer melhor o cérebro da criança, por exemplo, porque há aqui uma base científica que faz toda a diferença quando a gente conhece. Então isto para mim começou a ter muita importância. Eu pesquisei muito, estudei muito e tinha começado a fazer o coaching, estudei PNL, e esta certificação de facilitadores de parentalidade consciente foi quase um culminar de toda esta pesquisa e que me veio responder a muitas das minhas questões sobre como é que eu posso ser uma melhor mãe, como é que eu posso preparar as minhas filhas para os desafios do futuro, não é? E começou tudo de uma coisa muito interessante, que eu acho que, e deixo também aqui este desafio às mães, tenham os nossos filhos que idade tiverem, que é nós pensarmos muito sobre as nossas intenções enquanto mães. E isto foi, para mim, foi a base, foi pensar que qual é a minha intenção enquanto mãe. Então perceber, será que aquilo que eu faço no meu dia-a-dia está alinhado com a minha intenção enquanto mãe, com aquilo que eu quero dar às minhas filhas, porque entretanto depois tive uma segunda filha. Então a parentalidade consciente foi muito importante para mim, para me fazer crescer enquanto mãe
E, inevitavelmente, também senti a necessidade de passar às outras mães algum do meu conhecimento, ou pelo menos despertar a consciência para algumas coisas. Nós vivemos aqui, isto é quase um ciclo vicioso, trazemos uma série de crenças sobre a parentalidade, modelamos aquilo que nós vimos os nossos pais fazerem, não é? Portanto, inconscientemente nós agimos, às vezes dizemos, eu não quero ser como os meus pais foram, mas em piloto automático nós vamos reproduzir esses comportamentos. Então, para sairmos deste piloto automático, temos que despertar aqui uma consciência que nos faz pensar, calma, não é isto que eu quero para a minha relação com os meus filhos. E eu digo que as minhas filhas foram este motor de desenvolvimento pessoal. Não é? Foram elas que me fizeram crescer, ir à procura e crescer enquanto mãe e enquanto pessoa, não é? Não é só enquanto mãe, porque é inevitável todo o crescimento que está por trás. E digo mais uma vez, se nós quisermos aproveitar, os nossos filhos ensinam-nos muita coisa, porque eles mostram muito daquilo que são as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, aquilo que nós temos que trabalhar em nós, não é? E até que nós podemos ser, né? Das nossas fortalezas também, né? Se forem trabalhadas, né? Se nós observarmos aquilo que os nossos filhos nos mostram sobre nós, nós podemos crescer imenso. Então isto para mim foi extremamente importante, ajudou-me imenso, cá está, a crescer enquanto mãe, e ajudou-me imenso a poder ajudar outras mães a despertar esta consciência. Não é? Portanto, eu como facilitadora de parentalidade consciente, era este o meu papel, não é? Era ajudar as pessoas a criar aqui uma consciência. Atenção, nós às vezes vivemos num ciclo vicioso em família de desgaste, de relações com os filhos que nem sempre são as melhores, mas nós podemos fazer diferente. E você falou uma coisa aí que é interessante. É incrível quando você está no meio de um estudo, de uma formação, de um grupo, né? Você percebe quantas mães têm a relação destruída com os filhos. Sim, sim. Então, quando eu falo mães, também incluem pais, né? Exato. Mas assim, eu fico assim, meu Deus, é uma realidade que choca, né? No meu curso de coach, por exemplo, que foi presencial, quantos relatos de eu não me dava com a minha mãe, eu não me dava com o meu pai, e a gente sabe que a gente não pode culpar a mãe, porque ela dá aquilo que ela tem. Exatamente, nós fazemos, isto é um princípio do coaching, não é? Sim. Nós fazemos o melhor que podemos com aqueles recursos que nós temos. Agora, nós trazemos muitas destas feridas emocionais dos nossos pais, e eles fizeram o melhor que podiam e que sabiam. E aqui este ganhar de consciência é evitar que nós passemos algumas destas coisas para os nossos filhos. Sim, Acho que tem a ver com a evolução também da espécie. É tentar cortar aqui algumas coisas que vêm das gerações anteriores e que nos podem ajudar a evoluir. E a parentalidade consciente é muito importante. Cá está, ganhamos esta consciência, ok, eu posso fazer diferente. Como é que eu posso educar os meus filhos para que eles tenham mais ferramentas para fazer face então a uma sociedade em constante mudança e exigência, não é? E nós vemos a vida que muitas famílias levam, não é? É um desgaste intenso. E as mães que têm, e isto aconteceu comigo também, as mães vão ficando para trás, não é? No meio deste processo entre a casa, a família, o trabalho, não é? A loucura dos miúdos, a falta de tempo e depois de paciência, não é? Porque o cansaço e o desgaste também leva depois a falta de paciência para os miúdos, faz com que em determinada altura as mães se esqueçam delas próprias, porque é o tempo mais fácil de cortar, é o nosso próprio tempo, não é? Isso também se passou comigo, isso foi uma aprendizagem que eu fiz e que também tento passar às pessoas, que é que no meio deste processo da loucura, do stress do dia, da agitação da família, nós não podemos ficar para trás, porque se nós não estivermos bem, não estamos bem para os nossos filhos. E quando nós não estamos bem, depois não conseguimos
passar aquilo que realmente queremos passar. Se você não está bem, como você vai cuidar de alguém, né? Se eu não cuidar de mim, eu não posso cuidar dos outros como deve ser. Né? E é o princípio para quem já viajou de avião, né? Quando as máscaras caem, você tem que colocar em você primeiro, para depois você colocar, por exemplo, num bebê, no seu filho, né? Porque se você não tiver com a máscara, como você vai conseguir colocar no seu bebê? E a parentalidade consciente ajuda-nos muito a ser... Eu uso muitas vezes esta expressão que é ser mães de nós mesmas, porque nós temos que ter esta capacidade do autocuidado, não é? De perceber, eu tenho que cuidar de mim. Isto não é egoísmo, é cuidar de mim, não me esquecer de mim, porque se eu estiver bem, eu estou bem para os meus filhos. Sim. Se eu não estiver bem, eu não consigo dar a resposta, eu funciono em piloto automático, eu não consigo dar a resposta que eu quero e não consigo dar aos meus filhos aquilo que eles precisam. Muitas vezes nem consigo perceber quais são as suas próprias necessidades. Se eu não estou a atender as minhas, como é que eu consigo atender as necessidades dos meus filhos, não é? Então é muito importante fazer este tipo de reflexão. E pronto, tem sido esse trabalho que eu me tenho proposto a fazer com as mães, através de workshops ou acompanhamentos individuais, e tenho uma plataforma que é a Academia de Mães. Isso que eu ia te perguntar, porque hoje em dia a gente usa muito as redes sociais para divulgar o nosso trabalho, né? Por exemplo, a parentalidade consciente, parentalidade positiva, né? Tem vários nomes aí, não sei se tem alguma diferença entre uma e outra, mas eu fui ouvir há pouco tempo, e olha que eu sou da área da educação, sim. E fui ouvir há pouco tempo. Como que você conseguiu nessa altura começar a divulgar essa realidade, né? Esse trabalho? Olha, eu tinha este sonho eu tinha este sonho de criar uma plataforma online para que as mães pudessem, ao seu ritmo, porque muitas vezes, cá está, não têm muito tempo ou para ir fazer certos workshops ou cursos presenciais, e então tinha este sonho de criar uma plataforma online com cursos pré-gravados, material gravado, que as pessoas pudessem depois ir assistir ao seu próprio ritmo. E coincidiu no início da pandemia, que eu pensei, agora é a altura de passar isto tudo para online. Então comecei a trabalhar quase exclusivamente online e utilizo muitas redes sociais para divulgação dos serviços, principalmente o Instagram. Não posso descurar aquilo que é um acompanhamento que as pessoas depois precisam, porque senão falta aquela motivação de ter alguém a puxar por nós, não é? E de nos dizer, olha, hoje vamos trabalhar este tema, já trabalhaste este tema, já viste este módulo, tens dúvidas sobre isto, porque senão a pessoa vai deixando para o dia seguinte, e o problema destes cursos pré-gravados, se não houver acompanhamento, é que muitas pessoas nem sequer chegam ao meio. É verdade. É? Pronto. Portanto, tem que haver um acompanhamento. Pronto. Portanto, foi importante para mim criar esta estrutura online, não descurando um acompanhamento que tem que ser feito às pessoas. Eu queria que você deixasse uma dica. Imagina quando você está nas suas formações, né, com as suas mães ali, qual o essencial assim para uma mãe que... Porque eu já me vi várias vezes assim com sentimento de culpa, acho que isso toda mãe carrega, sim, né? Isso. A gente não é perfeita e já, por que eu não fiz assim? Mas eu também não sabia disso, claro, né? Então, como começar a mudar ali uma rotina com os filhos, né? Como começar a mudar quanto mãe, já que está começando a cair aquela ficha de que não está legal. Quando começa a cair a ficha que a gente acha, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem, eu estou-me a desconectar dos meus filhos, ou este relacionamento não é aquele que eu queria, eu acho que temos que voltar à base, que é, quais são as minhas intenções enquanto mãe? Primeiro que tudo, o que é que eu quero desta relação? E depois então perceber, então será que os meus comportamentos do dia a dia estão alinhados com isto que eu quero? Se calhar não estão. Há eu costumo dizer que há aqui, digamos, 3 superpoderes que as mães podem desenvolver, não é? Um é este poder da intenção, de saber o que é que eu quero enquanto mãe. Depois é o poder do deixar ir, que é perceber o que é que já não me serve
E às vezes não me servem crenças antigas, práticas de parentalidade mais tradicional, que eu tenho que ter esta coragem de dizer assim, não, eu não quero isto para mim, não quero fazer isto com os meus filhos, não quero gritar, não quero punir, não quero bater, ok? E depois, há aqui um terceiro poder que eu chamo que é o ser mãe detetive, que é ser mãe detetive. detetive. É tipo, pego na minha lupa e começo a perceber. O comportamento é uma forma de comunicação, certo? Então, os comportamentos dos miúdos, os maus comportamentos, são os miúdos a comunicarem algo que eles necessitam. Eles não fazem para me chatear. Exatamente. Então os mais pequenos nem sequer sabem verbalizar. Os miúdos não acordam de manhã a pensar como é que eu vou chatear a minha mãe hoje. Não é? Pronto. Portanto, a forma como eles se comportam... Minha mãe fala isso, ele faz isso para me irritar. Pronto, mas isso é porque eu sei que há muitas mães que acabam por dizer isso. Nós personalizamos isso, parece que é um ataque pessoal. Não, eles estão a querer mostrar que têm uma necessidade. Sim. E a forma, às vezes, como se comportam, reflete isso. Então nós temos que perceber que uma coisa é a necessidade, outra coisa é o comportamento. Se a pessoa tiver as suas necessidades satisfeitas, não tem necessidade de se portar mal. Pronto, e temos que ver isso em relação à criança. Ainda ontem fiz um acompanhamento de parentalidade consciente com a mãe e aconselhei-lhe aqui esta estratégia, que é em situações de desafio, digamos assim, não é? Quando parece que nos vai saltar a tampa, que eu costumo dizer assim, para, respira e pergunta. O que é mais importante para mim agora? Que tipo de mãe é que o meu filho precisa? Não é? E este momento, o Viktor Frankl, se não me engano, tinha uma frase muito interessante, que é qualquer coisa como: entre o estímulo e a resposta há um espaço, e neste espaço está a minha liberdade, a minha opção, no sentido de poder de escolha, a minha capacidade de decidir, isto é, se eu consigo criar ali um espaço entre a resposta logo imediata e paro para pensar, se calhar a minha resposta já vai ser diferente, não é? Então eu tenho que me parar e pensar, espera, o que é importante para mim agora, perante esta situação? O que é importante eu passar ao meu filho? O que é importante... O que será que o meu filho precisa agora que eu lhe posso dar? Não é? Porque nós entramos muitas vezes neste ciclo de grita e castiga e depois os miúdos reagem também conforme isso e entramos nestes ciclos de relacionamentos muito complicados. Não é? Não é bom nem para a mãe nem para o filho. Eu acho que, cá está, o ser mãe detetive, eu acho que pode ser uma estratégia interessante pensar, okay, o que é que será que o meu filho precisa, que necessidade é que ele tem, que não está a ser atendida. Então, como é que eu agora, neste momento, em vez de eu gritar e zangar-me pelo comportamento, se calhar deixa-me lá tentar perceber o que é que ele me está a tentar comunicar. Então, se eu tiver presente as minhas intenções, não quer dizer que eu consiga sempre trabalhar para isso, mas está aqui, está cá dentro. E quando eu me pergunto o que é importante agora, tenho aqui um espaçozinho para pensar, calma, é importante eu perceber o que é que o meu filho necessita, ou como é que eu neste momento é importante, se calhar, eu trabalhar a autoestima, ou ajudar o meu filho a gerir as suas emoções. Os miúdos não têm capacidade de regular sozinhos as suas emoções, precisam do adulto. Às vezes a gente tem que saber isto, não é? Uma criança quando perde a cabeça, quando faz uma birra, não adianta a gente gritar e pôr lá um canto. Porque a criança, se está assim, desregulada, é porque ela não sabe sozinha regular as suas emoções, então precisa de nós. Não é afastá-la, pô-la num cantinho, tipo, estás de castigo, a pensar no que fizeste, que vai resolver o problema, porque a criança não tem essa capacidade. O cérebro da criança é imaturo. Aliás, aquilo que hoje em dia já se sabe é que o cérebro só está completamente amadurecido por volta dos 24, 25 anos. Portanto, nem os adolescentes têm um cérebro maduro. Não é? Portanto, a gente às vezes exige dos miúdos que eles tenham uma capacidade de compreensão que não têm. Pronto. E então, isso faz toda a diferença.
E atenção, isto agora só, se calhar a nossa conversa já vai longa, mas para finalizar, é preciso a gente perceber que uma parentalidade consciente ou positiva não quer dizer ser permissivo, nem deixar fazer os filhos tudo aquilo que eles querem. Atenção, as pessoas têm muito... As pessoas normalmente veem isto um bocado pelos opostos, não é? Então se eu não gritar, se eu não castigar, faço o quê? Não é? E então, cá está, passa um bocadinho para deixa a criança fazer tudo. Não, não é deixar a criança. Nós temos na mesma que estabelecer limites e mostrar à criança as consequências dos atos, mas acima de tudo é distinguir entre necessidades e comportamentos. O comportamento é só não é quem a criança é uma forma dela comunicar algo que não está bem. Então, se nós formos por aí, se calhar conseguimos evitar que certo tipo de comportamentos se repitam, se as necessidades forem preenchidas. Não é? Se a criança aprender a gerir as suas emoções, se calhar não tem que ter certo tipo de comportamentos. Ou nós temos sempre que validar a emoção. Nós podemos condenar o comportamento, mas temos que validar a emoção. E então o que eu tenho que ensinar ao meu filho, ok, por exemplo, tu tens todo o direito a estar zangado, a estar com raiva, a estar triste, o que é que seja, porque todos temos o direito de sentir o que é que seja. O que a mensagem que nós temos que passar e que os temos que ajudar é, ok, mas eu não tenho o direito, por exemplo, de bater no meu irmão ou no meu amigo porque ele não fez o que eu queria. Eu tenho o direito de me sentir assim. Eu tenho que aprender a gerir esse sentimento. Pronto, e os miúdos não precisam de ajuda. Exato. Portanto, acho que isto é importante. O comportamento pode ser ajustado e eles têm que aprender a fazê-lo. As emoções têm que ser sempre validadas. A criança tem que perceber, ok, eu tenho todo o direito de me sentir assim, mas eu não posso comportar desta forma. Esta forma é que não é aceitável. Então, que outras formas é que será que eu me posso comportar quando eu me sinto desta maneira? Isto é um trabalho, tanto a escola como os pais têm que fazer. Isso é fácil? Pois não. Estes últimos meses, 6, 8 meses, 10 meses talvez, eu parei um pouco esta divulgação do trabalho da área da parentalidade consciente porque me surgiu aqui um outro projeto que me apaixonou e que fez tanta diferença na minha vida que eu também decidi abraçar, digamos, este projeto e, mais uma vez, é quase como que nós sentimos esta necessidade de que eu tenho que falar às pessoas disto, tal como eu senti com a parentalidade consciente, né? Porque fez diferença na minha vida e me fez tanto sentido e que eu tinha que passar às mães e eu trabalhei quase essencialmente com mães, porque era muito de uma mãe para outras mães, não é? Às vezes as pessoas perguntavam, mas tem os pais? Nos workshops que eu faço, os pais podem participar, mas no acompanhamento mais direto era muito de uma mãe para outras mães. Pronto. Mas o índice também de procura, geralmente, eu acho que parte mais da mulher. Sim, mais parte da muito. mãe. Ainda há muitos pais já interessados também em perceber como fazer diferente, mas são muito mais as mães, sem dúvida. Sim. Então, tal como eu tive esta necessidade de falar da parentalidade consciente, agora também tive esta necessidade de falar deste projeto de saúde e bem-estar. Eu, há bocado, e restando aqui um bocadinho atrás, quando comecei a ter aqui alguns desafios de saúde, na altura até que estava na escola, e foi-me diagnosticado fibromialgia. Portanto, que é uma outra coisa que as pessoas não sabem muito bem, né? Até que agora, de um tempo para cá, tem sido mais divulgado, sim. Mas antigamente até o diagnóstico era muito difícil. É um diagnóstico clínico, isto é, o médico tem que fazer de acordo com uma série de coisas que observa e das queixas das pessoas, mas não há um exame que a gente faça e que diga, não, é isto, e isso é terrível. Para mim, na altura, pronto, foi um diagnóstico, mas também nos dá aquela sensação, ok, agora já sei o que é, porque eu vivia cansada, além das dores no corpo, não é, que são características da fibromialgia,
E aliás, eu tinha aqui dores em pontos específicos do corpo, e isso foi também ajudou o médico a diagnosticar, que quando se carregava era horrível, não é? Eram dores intensas. Mas para mim a fadiga crónica, então, era aquilo que me tirava mais qualidade de vida. E nessa altura na escola eu notei muito o cansaço. A fadiga crónica, associada à fibromialgia neste caso, é aquele tipo de fadiga em que tu levantas-te cansada, estás o dia todo cansada e deitas-te cansada. Pronto. E não há nada que se possa fazer, não é com descanso, não é dizer assim, ok, vou descansar um bocadinho. É óbvio que eu tenho que perceber o meu corpo e dizer, não, tenho mesmo de descansar. Mas não é o descanso que vai resolver a questão, isto é, no dia a seguir eu já acordo cansada outra vez. Havia dias que saí da cama para ir para as aulas, era uma tortura. É aquela sensação que você deita e parece que abre. Pronto, o sono não é reparador, não é? Portanto, de manhã volta tudo outra vez, porque a gente sempre não descansa. O corpo fica, as articulações, o corpo fica pesado, rígido. Eu gostava-me a levantar, era terrível. E eu com 40 anos parecia que tinha mais 20 em cima. Pronto, e então é uma qualidade de vida muito reduzida. E então, no meio deste processo todo, não é? E deste esforço que eu fazia para trabalhar, para implementar a academia, para conseguir passar às pessoas tudo isto que eu queria, não é? Isto tornava-se difícil. Então, e agora, se quiseres, posso já introduzir aquilo que é o meu novo projeto e a diferença que fez. Sim, fica à vontade. Pronto, é só para entender, você como percebeu isso em torno dos 40 anos? Sim, e aí, mais ou menos. E aí levou um tempo, porque a princípio a gente vai largando para lá, né? Isso deve ser um estresse. Isso deve ser da semana. Depois, cá está, nas aulas de informática, a minha posição, os miúdos estavam sentados nas suas mesas, eram miúdos dos 6 aos 10 anos. Com os computadores eu tinha que estar constantemente numa posição assim baixa, todas as dores nas costas eram terríveis. E inicialmente eu associava muito que era pela postura do trabalho, até repetitivo, exatamente. Né? Muito tempo no dia. Mas depois percebi que era realmente mais do que isso. E nessa altura então é que tive este diagnóstico. Fiz algumas mudanças que eu acho que ajudam, e já isto, tendo aqui, isto já é uma base para perceber porque é que este projeto novo também me apaixonou tanto. A nutrição, o exercício, todas estas coisas que andam à volta, não é? Estas práticas que nós podemos trazer para o nosso dia a dia, fazem uma diferença muito grande na saúde. Porque a fibromialgia não tem cura, né? É assim, há quem diga, eu sinceramente, houve uma altura que eu deixei de ler sobre isso. Há quem diga que com a idade vai desaparecendo. Não te consigo responder, sinceramente. Eu já ouvi falar que não tem cura, mas que você pode associar a algumas práticas no seu dia a dia que te dá uma qualidade de vida melhor. Aquilo que eu me apercebi e que eu fui tentando fazer ao longo destes anos foi exatamente esse tipo de coisas, que é, melhorei a minha alimentação. Na altura eu deixei de comer carne, eu não como carne há muitos anos. Houve uma altura que eu era mesmo vegetariana. E depois, por uma questão prática, comecei a comer também peixe. Mas cá está, mudei a alimentação, tentei trazer o exercício, que é essencial, para o meu dia-a-dia, mas foi muito difícil, porque eu não tinha força para fazer. É um ciclo vicioso, eu não tinha força para fazer exercício, não adiantava a pensar que ia para o ginásio, porque não conseguia ir. Eu sabia que se fosse, se calhar me sentia melhor, mas não conseguia, pronto, não tinha força para isso. Então entra-se mesmo num ciclo. Mas eu sei, pessoas, por exemplo, fazem yoga, pilates, ajuda imenso a lidar com a dor. Mas pronto, acho que há práticas que nós podemos trazer para a nossa vida, para a gestão de stress é extremamente importante, porque em alturas de stress é muito pior, não é? O corpo reage
Sim, até de porque, uma maneira... até onde eu sei, porque minha mãe tem fibromialgia, então até onde eu sei, né, que é a explicação do médico, como ela sempre teve depressão, é como se o nosso corpo, né, o corpo dela estivesse sempre rígido, e aí toma um medicamento, dá uma relaxada. Só que acaba que ele fica nesse ciclo, né? Enrijece e relaxa, enrijece e relaxa. Isso acaba trazendo uma inflamação aos músculos. Exato, É e mais ou menos aquilo que isso. estás a dizer é excelente para aquilo que eu agora te vou explicar. Eu, durante muitos anos, tomei uma medicação para a fibromialgia, que é um antidepressivo, que é usado para controle de dor. E só agora, há bem pouco tempo, é que eu achei que me podia libertar. Porque se nós conseguimos, de uma forma natural, não é, que o nosso corpo reaja e que nos traga bem-estar, então é melhor do que estar a depender de químicos. Sim, não é? claro. E eu faço aqui esta partilha, muito sincera. Foi muito duro para mim libertar-me deste medicamento. Porque a dependência química era tal, eu levei 3 meses a fazer um desmame, portanto não foi assim de um dia para o outro. Foi muito difícil, fui cortando muito gradualmente. E ainda hoje sinto que parece que ainda estou neste processo de limpeza. Então, eu comecei a ter estas preocupações sobre a saúde, o bem-estar, também perceber o que é que eu podia fazer para ter melhor qualidade de vida, porque eu chegava a trabalhar dias e dias e dias deitada no sofá com o computador ao colo, porque não tinha vontade sequer de estar sentada numa secretária. Portanto, deitava-me no sofá, punha o computador ao colo e o meu marido até me dizia: mas como é que tu consegues trabalhar assim? Era assim que eu conseguia trabalhar, porque às vezes o cansaço do corpo era tal que eu tinha que fazer isso. Todos os dias me doía as costas, as picadas nas pernas, de manhã, essa parte é principalmente de manhã, as articulações rígidas, não é? Parece que se gostava a esticar, pronto. Mas o cansaço para mim era o pior de tudo, pronto. Então eu tomei contacto com este projeto da Imunotec. Mas aí você ouviu falar da Imunotec? É assim, eu ouvi falar numa reunião do BNI, uma pessoa que eu já conhecia de antes e, portanto, que era uma pessoa que para mim, com quem eu tinha toda a confiança, e quando ela me falou sobre os produtos que tinha experimentado e que tinha tido muito bons resultados, desafios de saúde que ela tinha, eu resolvi experimentar. Primeiro porque é uma suplementação natural, portanto, sem qualquer contraindicação, por aquilo que me foi passado, portanto eu achei que não custa nada, eu vou experimentar. E realmente fizeram a diferença. Eu fui gradualmente sentindo melhor, com mais energia, com menos dores no corpo. E atualmente eu não tenho dores no corpo, quer dizer, pontualmente, em alguma situação, mas deixei de ter aquelas dores e tenho um nível de energia diferente, quer dizer, também chego ao fim do dia cansada como qualquer pessoa pode chegar, sim. dependendo do que tiver a fazer. Passei a dormir melhor, logo aí também o sono, sendo mais regenerador, nos ajuda no dia. E então eu posso dizer que a minha vida foi mudando, foi-me trazendo realmente, eu senti-me, se eu antes parecia que tinha mais 10 anos em cima, agora parece que me tiraram pelo menos 5, não é? Agora quero voltar, é quase como voltar aos 40. Mas é verdade que eu sinto-me bem, sinto-me completamente diferente. E são o quê? Cápsulas? Não, são umas saquetas, é um pó. É um suplemento natural. É o que se chama um nutracêutico. Portanto, é um suplemento natural, de qualidade farmacêutica, e é um nutriente para as nossas células. E a Imunotec, eu depois comecei a sentir-me bem e comecei a querer saber mais. Não é? Eu gosto muito de estudar, de perceber, e comecei a estudar muito aquilo que está, a ciência por trás dos produtos, não é? Perceber o que era a empresa, como é que isto tinha aparecido, o que é que estava aqui envolvido, e comecei a perceber realmente a maravilha que são estes produtos e são desconhecidos. E esta empresa, a Imunotec, é uma empresa de biotecnologia oriunda do Canadá.
a empresa foi criada há 25 anos, mas isto é uma investigação científica que tem mais de 45 anos. Na área, aliás, a Imunotec, quando foi criada, pode-se dizer que foi uma startup pioneira na área destas tecnologias da saúde. E nós desconhecemos estas coisas. Mas, portanto, inicialmente... Mas você sabe por quê, né? Porque a indústria farmacêutica Pronto, não quer perder. Exato. Neste caso, cá estavam dois cientistas que se juntaram e começaram estas pesquisas de reforço, compreensão e reforço do sistema imunitário. O sistema imunitário é a base da nossa saúde. E é sistema imunológico, tá, exato, gente? Mas aqui a gente fala imunitário. Pronto, é isso. Isso é a base da nossa saúde, é o que nos defende do resto, é o que equilibra o nosso corpo. Então estes dois cientistas juntaram-se inicialmente em universidades, na Universidade de McGill, que é no Canadá, e começaram estas pesquisas e com base numa coisa que tinha sido descoberta ou identificada em 1800 e qualquer coisa, que era a glutationa, eles em 96 criaram então este produto que é um precursor de glutationa. E a glutationa é um nome esquisito, mas é uma molécula fantástica. Existe em todas as células do nosso corpo e, no fundo, é responsável pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar e ajuda-nos, cá está, a equilibrar o nosso sistema imunitário, a prevenir até doenças degenerativas do envelhecimento. É aquilo que o mais parecido com a fonte da juventude, digamos que existe. A glutationa tem várias funções no nosso corpo, na manutenção da nossa saúde, mas o principal é reforça o sistema imunitário, é o antioxidante mestre, é o maior antioxidante que existe, aliás, potencia o trabalho dos outros antioxidantes, desintoxica profundamente o nosso corpo e dá energia às células para que elas se regenerem. Então estes produtos da Imunotec, o Imunocal, são regeneradores celulares, portanto atuam a nível da célula e funcionam. Eu não sou médica nem cientista, não é? E portanto uso aqui uma linguagem muito fácil também para as pessoas entenderem, mas o que o Imunocal faz, e por isso é um precursor da glutationa, é dar ao corpo, neste caso é a cisteína, de uma forma, e esta é uma das patentes da Imunotec. A Imunotec tem 78 patentes, o que é qualquer coisa de indescritível, fantástico, não é? São 78 patentes, portanto, e esta é a principal patente, que a forma como eles conseguiram proteger a cisteína para que ela chegue à célula e faça com que o nosso próprio corpo produza glutationa. À medida que nós vamos envelhecendo, vamos perdendo a capacidade de produzir glutationa. E isso, pois, naturalmente, e esta relação está mais que cientificamente provada, baixos níveis de glutationa no nosso corpo levam às doenças. Pessoas com determinadas doenças, ou com as doenças de uma forma geral, têm baixos níveis de glutationa. Então, o objetivo é dar ao corpo uma forma dele próprio produzir glutationa, porque se nós, e existe no mercado, existem cápsulas de glutationa, há glutationa injetável, mas não é a mesma coisa, primeiro porque é uma glutationa sintética, mas depois porque no processo digestivo perde-se quase a totalidade, portanto é muito pouco da glutationa que chega às células. Nós podemos tomar uma cápsula de glutationa, mas chega muito pouco à célula, e cá está, é uma glutationa sintética, e aquilo que nós queremos é que o nosso corpo recupere a capacidade de produzir glutationa. Portanto, é uma glutationa endógena, é o nosso próprio corpo que produz. E assim sendo, com o precursor, o nosso próprio corpo regula a quantidade de glutationa que ele precisa. Então, cá está, ao ajudar a célula a regenerar-se, isso tem um efeito brutal na nossa saúde e no nosso bem-estar. E ter um sistema imunitário reforçado equilibra, ajuda-nos em tudo. É realmente, digamos, o pilar da nossa saúde, não é? Não é só na defesa contra
os vírus, as bactérias, etc. Mas no restabelecimento do equilíbrio do nosso corpo. E uma situação, por exemplo, como a fibromialgia, com os processos inflamatórios, não é? que aqui estão por trás, a glutationa é fantástica porque ajuda-nos a melhorar todo este processo inflamatório, ajuda a não ter as dores musculares, ajuda a dar mais energia, não é? Umas células saudáveis dão-nos saúde. E então, para mim, começar a descobrir o que era a glutationa, como é que isto se situava no nosso corpo e como é que nos podia ajudar na maioria das doenças, foi fantástico. E então eu apaixonei-me por este projeto. Primeiro cá está, porque eu experimentei na pele a diferença que fez na minha vida. E depois porque comecei a perceber e comecei a ver também testemunhos de pessoas com outros desafios de saúde. E atenção, nós não vamos dizer que os suplementos curam ou tratam as doenças, mas temos evidências de que, e porque até há doenças que são irreversíveis, que conseguimos travar a evolução de muitas doenças e, em alguns casos, nós conseguimos mesmo regredir a doença. E posso dar aqui exemplos de várias situações, desde simples fadiga, o cansaço normal, físico, mental, das pessoas do dia-a-dia, até doenças autoimunes, situações a nível cerebral, situações como Alzheimer e Parkinson. Há resultados excelentes, não só naturalmente na prevenção, mas em doença já instalada, que ajuda a melhorar muito a qualidade de vida das pessoas e a regredir até, ou a evitar a evolução de algumas doenças. Ou regredir ou estagnar ali. Exatamente, e nesse tipo de casos, por exemplo, como Parkinson e Alzheimer, é muito importante que as coisas não evoluam. Sim, sim. Mas situações de doenças inflamatórias do intestino, problemas de digestão, alergias, desregulação da tensão arterial, da tiroide, diabetes, todas estas coisas que são muito fruto da inflamação do nosso corpo, do stress oxidativo, não é? Podem ser melhoradas com a glutationa. Interessante. Por isso é que estes produtos têm este resultado. Realmente nós estamos a alimentar o nosso corpo com um nutriente para as células, que faz com que as células fiquem mais saudáveis e, portanto, estamos a equilibrar os desequilíbrios que nós temos, estamos a ajudar o nosso corpo a ter saúde. E no meu caso, eu digo, eu hoje em dia tenho uma qualidade de vida que eu não tinha antes. E nada mais é do que a gente está optando por uma coisa mais natural, né? Exatamente. Como era antigamente, né? Então no fundo assim, se nós conseguirmos, através de uma forma natural, ajudar o nosso corpo, aquilo que é uma capacidade inata dele, né, que é de regeneração, então ainda melhor. Eu evito tomar químicos. E quando eu aconselho alguma pessoa a tomar os produtos, eu digo às pessoas para não deixarem de tomar medicação nenhuma. Isso é com os médicos, não é? Eu própria, cá está, quando chegou a altura de cortar o medicamento que eu achei que já não precisava, eu fiz, mas durante muito tempo... Acho que a própria pessoa começa a perceber essa... Exato, e às vezes os resultados, análises, isso começa a saber a diferença. Portanto, não vamos dizer, ok, vamos cortar a medicação e vamos passar para isto. Não, isto é um complemento que vai ajudar e muitas vezes pode acontecer que a pessoa depois deixe de precisar de alguma medicação. Porque se eu conseguir evitar, cá está, de eu tomar algo que é químico, que me vai ajudar naquele problema, mas que até é tóxico para o meu corpo, porque me vai prejudicar numa série de outras coisas. Melhor uma coisa, mas pior a outra, exatamente, né? Então nós, quando vivemos neste mundo do toma um medicamento para uma coisa, depois toma para outra, depois entretanto, a minha mãe faleceu há pouco tempo, e a minha mãe tomava cerca de 10 a 12 comprimidos por dia. E uma das coisas que me fez também interessar, e vi isto também com outras pessoas de família,
uma das coisas que me fez interessar muito por este projeto foi pensar, não, eu tenho que arranjar outra forma de ter saúde, porque eu não quero, se eu agora com 50 já me sinto assim, não é? Desde os 40 eu me sinto assim, então quando eu tiver 60 e 80, se eu chegar lá, como é que está a minha saúde? Eu quero ter, a minha vontade é que eu consiga chegar a essa idade, mas com alguma saúde, que eu não seja completamente dependente das minhas filhas, das outras pessoas, como eu vi. E nem de químicos. E nem da medicação, porque é isso, agora toma uma coisa para isto, e depois entretanto tem que tomar para o estômago porque aquilo faz mal ao outro, depois desequilibra outra coisa, depois é a tiroide, depois é a tensão, depois isto desequilibra o outro. Entramos num ciclo vicioso. Nós temos visto que estes produtos têm sido muito úteis também para estas questões de saúde da mulher. Há pouco tempo até fiz uma live, nós falámos sobre isso, uma live com uma colega também da Imunotec. Ela tinha uma endometriose e começou a tomar os produtos por outra questão que não tinha nada a ver, e depois apercebeu-se com a ginecologista as melhorias que teve, que foram brutais, vistas em ecografia, atenção, vistas na ecografia da endometriose. E a menopausa, por exemplo, que produz tantos sintomas tão complicados. Tantas alterações que a mulher Exatamente, sofre. tantas alterações, e nós às vezes vivemos aqui anos muito difíceis com a menopausa. Cá está, esta suplementação natural também nos pode ajudar nesta regulação. E isso é importante, as mulheres também conheceram, porque dá-nos, ajuda-nos, é uma idade já complicada esta transição, mas ajuda-nos nos sintomas, ajuda-nos a nos sentir bem e pensar que ainda temos muitos anos de vida pela frente, mas com saúde, não é? Fátima, fala o seu Instagram, que eu vou deixar. Pronto, aqui. o meu Instagram é Fátima G. Silva Imunotec. Eu lá partilho muito a parte científica, não é, que está por trás dos produtos, falo sobre os produtos e cá está, o meu objetivo é que as pessoas percebam, porque isto é muito desconhecido. Nós chegámos aqui a Portugal também há pouco tempo. Aliás, a Imunotec está na Europa talvez há 3 anos. As pessoas já, acho que chegamos a um nível de consciência, e principalmente a geração dos nossos filhos, o meu filho tem 18 também, acho que a geração dos nossos filhos também já é uma geração totalmente diferente da nossa, muito mais preocupada com o meio ambiente, uma geração muito mais preocupada com a saúde, né, em ir para o ginásio, e ter aquela regular na alimentação. Muito preocupados com a alimentação, com o ambiente, com o impacto de certas coisas no ambiente. Pelo menos eu vejo isso para as minhas filhas, que são muito defensoras dessas causas. A gente não se preocupava, né, com essa questão. Sim, não tínhamos muito conhecimento também, informação, sim, né? Acho que a internet é uma revolução para essa geração também, né? A velocidade a que as coisas circulam. É isso. Acho que os miúdos hoje em dia estão muito mais conscientes para uma série de coisas, de não é? situações que a gente não era, né? Pronto, tá aí, gente. É Imunotec, né? Imunotec. Pronto. Querendo saber mais, é só falar com a Fátima. Quem quiser. Quem tem desafios de saúde, que quer experimentar um produto, contacte-me, pode ser via Instagram, não é? E tenho todo o gosto em ajudar. E deixo também aqui um outro pedido. E aqui, do ponto de vista do negócio e para as empreendedoras, para quem queira também um complemento de negócio, ou quem queira abraçar, quem gosta desta área da saúde e quem queira abraçar também um projeto, também é muito interessante esta via do negócio da Imunotec, como consultor. Eu inicialmente, cá está, primeiro foi experimentar e sentir-me bem. Depois foi pensar, ok, isto pode ser um complemento interessante, até porque eu trabalho com mães cansadas, na maioria, não é? Pronto. E só que acabou por começar a tomar aqui outras proporções, porque eu comecei-me realmente a interessar e comecei a achar toda a parte científica aqui por trás fascinante. Mas quem queira também saber mais informação sobre esta parte
do negócio em si também é muito interessante. Pode fazer a sua renda tendo esta, digamos, certeza que está a ajudar as pessoas a promover saúde e bem-estar. Não é? A Imunotec tem aliás, tem esta filosofia de base da promoção de saúde. Em vez de nos focar na doença, vamos nos focar na saúde. Aliás, eles criaram algo que é o protocolo de fortalecimento imunitário, que é exatamente ajudar as pessoas a reforçar o seu sistema imunitário e a sua saúde. Bem, para finalizar agora, então, nós vamos ao nosso bate-bola, é bem rapidinho. Eu falo uma frase, né, ou digo alguma coisa e você me responde com uma palavra. Tá pronta? Certo. Vamos lá. Qual palavra melhor te define? Simpatia ou empatia? O que você não suporta? Gente mal educada. O que você adora? Adoro a família, as minhas filhas. Uma mulher que te inspira? Me inspira? Olha, inspira muito, assim, um exemplo mais próximo, a Mia, que é a Micaela Oban, com quem eu fiz a minha certificação da parentalidade consciente. Porque acho que aprendi realmente. Vou seguir, vou começar a seguir também. Qual é a sua maior realização? Ser mãe, para mim, foi, acho que, a minha maior realização. Um sonho? O meu sonho agora é ajudar as pessoas promovendo bem-estar. Pode ser através da saúde, pode ser através de relações em família, mas o meu sonho é sentir que eu estou a contribuir para o bem-estar da família, de uma forma geral, das outras famílias, seja através... Há vários caminhos para fazer isso, não é? Seja através da parentalidade, seja através deste projeto de saúde, ajudar as pessoas a sentirem-se melhor, a viverem mais alegres, não é? Eu acho que hoje em dia nós vivemos muito... As pessoas vivem cansadas, tristes, desiludidas, desanimadas. E o medo? Eu acho que este é o medo de mãe, que é que alguma coisa aconteça às minhas filhas. Acho que é este o medo que... Sua maior alegria? Assim, eu acho que... Eu não consigo dizer a maior alegria, porque acho que cá está, e o meu... como dá para perceber, não é? O meu papel de mãe, a minha realização enquanto mãe, é algo que me faz vibrar. É um conjunto das pequenas alegrias, seja o primeiro, o sorriso, não é? Aqueles sorrisos dos miúdos, naqueles dias em que a gente precisa, seja a festa da escola, seja o acabar, a minha filha mais nova entrou agora na faculdade, este ano, seja o acabar, por exemplo, o 12º, entrar no curso que ela quer, seja agora, por exemplo, a minha filha mais velha começou a trabalhar agora, acabou o mestrado em biotecnologia, começou a trabalhar. Todas estas coisas alegram-me, mas também me alegra as pequenas coisas que eu, enquanto pessoa, vou fazendo e que eu sinto que ajudam os outros. Acho que é um conjunto de pequenas alegrias, eu não consigo pensar o que é que será que já me trouxe mais alegria. E é isso que depois faz o nosso dia-a-dia diferente, essa capacidade de ver a alegria, ou de ter alegria nas pequenas coisas. Deus para você é? Eu vejo Deus assim como o universo, no sentido de somos todos um só. Acho que é um pouco isso. E agora, um recado para essa mulherada que está aí te assistindo. Cuidem de vocês. O autocuidado é essencial para tudo, não é? Cuidem primeiro de vocês, não pensem que isso é egoísmo. Porque cá está, mais uma vez, se vocês que estiverem bem, estão bem para os outros, tentem equilibrar ao máximo a família e o trabalho. Não descurem também a vossa realização profissional, a vossa independência financeira, porque isso é muito importante. Porque isso vai fazer também com que vocês se sintam bem.
Mas cá está, é este equilíbrio. Eu sou uma pessoa que vivi sempre muito para a família, esqueci-me um bocado de mim, não é? Pronto, eu também tornei-me aqui, de certa forma, muito dependente noutros aspectos, porque estava sempre era presente para a família. Então acho que é isso que é importante, é cuidem de vocês, não descurem outros aspectos da vossa vida, mesmo que a família seja o mais importante, e tentem equilibrar ao máximo a família, os filhos, isto principalmente para as mães, não é? Os filhos, tentem estar presentes ao máximo, mas não descurem o resto. Porque mais tarde ou mais cedo, os miúdos vão crescendo, mais tarde ou mais cedo, isso vem para nós, quer dizer, e agora? Não é? E agora? Cumpriste o teu papel, e agora, não é? O que é que fez por você? O que é que você... Exatamente, como que você é muito tá isso. agora? O que é que... Exato. Isso. Não descurar muito este equilíbrio. E eu cá está, fui ser uma pessoa muito presente para as minhas filhas e descurei um bocadinho a minha realização profissional. Por isso é que nestes últimos anos também tenho, em verdade, nestes projetos também muito à procura daquilo que me satisfaz profissionalmente, agora que as minhas filhas também já são mais crescidas, não é? É isso. Fátima, obrigada. Obrigada eu, gostei muito deste bocadinho. Muito obrigada. Gostou? Sim, foi bom. Muito obrigada e o podcast está aberto para você a hora que você quiser. Tá bom? Muito bom. É isso, meus amores. Terminamos mais um Pod Maravilha. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem e não esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo!